Boa tarde, caros ouvintes da Vibe Mundial. Vamos dar início ao Alta Conexão. O nosso tema de hoje é flexibilidade. Cada um de nós possuímos a nossa própria verdade, criada a partir das experiências que cada um de nós vai viver. Estas experiências vão nos gerar um acúmulo de conhecimento e esse conhecimento vai servir de base de referência para que possamos aceder a eles ou acessar a eles para, as situações novas, sabermos como agir. Então, o conhecimento ele é muito importante, porque ele é a sua base de referência, mas você precisa ser flexível com relação a ele para não tornar-se um ser radical. Porque quando você não é flexível, automaticamente é porque você tem medo de abandonar as suas crenças e os seus valores, ou de ser questionado naquilo que você acredita, naquilo que você validou, naquilo que são as suas referências que lhe dão essa sustentabilidade do seu próprio ser. Então, todos nós criamos a nossa própria verdade a partir das experiências que nós vamos vivendo, e isso vai criar a nossa realidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos na nossa própria vida. Porque tudo que faz parte da sua vida faz parte de você. Tanto as coisas boas quanto as coisas que você talvez nomeie como ruins. Eu não acredito em coisas ruins. Eu acredito na ausência do conhecimento que faz a pessoa ter dúvida. Como consequência, ela, pela dúvida, tem medo de falhar, tem medo de errar, e aí ela trava frente ao desconhecido, o que impossibilita ela de absorver o conhecimento, que vai se traduzir mais tarde em segurança e, como consequência, em confiança. Quando você é muito radical nas suas crenças e nos seus valores, e quando a sua verdade tem que ser absoluta, você vai com certeza entrar em conflito quando você não aceitar ideias diferentes, formas de ver diferente. Então, uma das máximas do amor, que é o amor incondicional, é quando eu quero que uma pessoa tenha uma atitude que seria a minha, que ela haja como eu agiria, que ela pense como eu pensaria, que ela manifeste como eu manifestaria, significa que não é ela, significa que sou eu. Significa que você não está realmente interessado na outra pessoa, porque você só está interessado em você mesmo. Porque você quer se ver no outro. Porque quando você se vê no outro, e aquilo que no outro é igual àquilo que você percebe em você mesmo, isso lhe dá segurança. Esta segurança permite que você se conecte e estabeleça uma empatia, uma sinergia, entre na mesma sintonia com essa mesma pessoa. Facilita, com certeza, o processo de envolvimento. Mas nós sempre vamos nos deparar com situações adversas. Vamos nos deparar com o inusitado, com o diferente. E nesse momento, se você não aprender a ser flexível, se for muito radical, e continuar sendo radical, e não perdoar, por exemplo, porque uma pessoa que não perdoa é uma pessoa inflexível. Uma pessoa que não aceita a verdade do outro é uma pessoa inflexível. Uma pessoa que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes porque, de acordo com a referência que ela tem, esse é o seu certo, aquilo que ela julga que deveria ser, porque ela acha e acredita que a referência que ela possui tem que ser uma verdade absoluta e que todos têm que corresponder àquilo que ela acredita que é uma verdade. Então, como consequência, toda vez que você percebe essas diferenças e se você não está aberto e receptivo para tentar se adaptar a essa diversidade, você vai entrar no embate. Esse embate, essa guerra, né, esse conflito, com certeza não vai permitir que você consiga se envolver para absorver os conhecimentos. Então, a flexibilidade ela permite envolvimento, e o envolvimento permite absorver o conhecimento, e este vai se traduzir como segurança, que mais tarde em confiança, e isso vai incorporar no seu ser e vai se estabelecer como uma força.
Então, quando nós acreditamos na nossa força interior, acreditamos porque estamos seguros e confiantes. Temos que entender que estamos sempre evoluindo do desconhecido para o conhecido, do inconsciente para o consciente, e que à medida que vamos vivendo as nossas experiências, vamos absorvendo o nosso conhecimento, mas temos que sempre ser flexíveis e abertos para inovar, renovar, aprender. Porque nunca iremos ter as respostas para tudo. Nunca saberemos tudo. Nós vamos sabendo, e o gerúndio aqui ele é muito bom nesse caso. Por quê? Porque se você acha que a sua verdade é absoluta e você é inflexível, você automaticamente, nessa postura radical do seu ser, você vai criar uma certa arrogância, você vai ser prepotente. Então, a humildade ela é muito importante, porque a humildade é perceber que você sabe muito, mas que ainda há muito para saber. A humildade significa que você está aberto e receptivo para poder fluir com as diferenças. A humildade significa que você não tem que ser superior a absolutamente ninguém, porque você não se acha inferior a absolutamente ninguém. Então, a humildade, ela representa a resiliência, representa a sua capacidade de estar receptivo. Receptivo ao inusitado e ao diferente, para que você possa absorver o conhecimento e conhecer o desconhecido. Porque nós estamos aqui para conhecer o desconhecido e nós só aprendemos com o desconhecido, porque aquilo que eu conheço, nada mais há para aprender. Então, não queira impor a sua verdade, não queira fazer o outro se sentir mal porque ele não é como você gostaria que ele fosse. Aprenda a amar incondicionalmente, que é não impor as suas condições, não limitar o seu próprio ser, porque automaticamente quem está criando essa repressão no seu próprio processo é você mesmo. Então, seja flexível para você poder se adaptar. Faz parte da vida isso, porque se você for uma pessoa inflexível, com certeza, dentro do processo psicossomático, você vai desenvolver doenças nas articulações que representam a flexibilidade. Porque automaticamente, se você não quer ser flexível, para que você precisa da articulação? Então, aos poucos, você vai sentindo problemas nas articulações. Quando você não perdoa, não libera as situações, principalmente de cunho emocional, elas podem somatizar aqui na coluna lombar. Entre L4 e L5, normalmente é onde essas energias ficam bloqueadas. Elas não conseguem sair, descer pelo ciático e descarregar no planeta Terra. Ficam aí presas, a pessoa prende. Então, tudo aquilo que você não perdoa, todas as suas mágoas, todas as suas raivas, todos os seus ódios, as suas indignações, todos os seus julgamentos, críticas, tudo aquilo que, ao avaliar que isso gera peso e que, como consequência, não te dá leveza, isso pode ficar preso dentro do seu corpo físico, dentro do seu campo energético, né? Para quem sabe um pouco mais, dentro do seu plano astral e etérico, ou o que for, dentro dos seus nadis, dos 72 mil nervos sutis que nós possuímos, dentro das redes dos chakras, impossibilitando o desenvolvimento do despertar das consciências associadas aos chakras, e, como consequência, a pessoa vai ficar limitada no seu processo de expansão e, como consequência, não vai evoluir. Porque você só consegue evoluir quando você não tem nenhum mal-estar, quando você não tem nenhuma situação mal resolvida. Então, o meu trabalho de mentoria de potencial humano é, no primeiro momento, identificar e dizer para você o que é que está bloqueado, o que é que não está fazendo com que você consiga fluir livremente para que, dessa forma, você consiga atingir o seu propósito. Então, no primeiro momento, na mentoria de potencial humano, é identificar os seus mecanismos de autossabotagem, os seus traumas, os seus conflitos, os seus padrões, porque eu acredito que o trauma, o conflito e o padrão, ou seja, o processo repetitivo, sempre fico magoado, sempre fico triste e tal, vai condensar no plano físico, ou seja, aquilo que antes era sutil, que era só um pensamento, era só uma sensação, vai se traduzir depois numa doença psicossomática e
99% das doenças são de ordem psicossomáticas. Aliás, praticamente quase tudo. Depois tem as questões kármicas e depois também tem as questões dos próprios acidentes, que às vezes podem dar problema no corpo físico, mas também tem a ver com as vulnerabilidades. Portanto, tem sempre tudo um sentido em tudo aquilo que nós vivemos, porque eu digo sempre que na vida tudo tem sentido, razão e propósito. Portanto, as coisas não acontecem de forma sem um porquê de elas terem acontecido, né? Porque senão eu digo que é chamar Deus de burro, né? Então, ou seja, tudo tem um sentido, uma razão e um propósito dentro do seu processo. Então, se você sofre com algum tipo de dor, uma dor física, uma dor emocional, uma dor mental, aquela mente que fica sempre manifestando coisas negativas, que parece que domina você, que você não consegue dormir às vezes, aquela mente sempre preocupada, aquele emocional que está desequilibrado, de repente você sente angústia, não consegue reconhecer e valorizar as suas conquistas e está sempre, né, se sentindo mal e triste com as situações da vida. Então, significa que existe um emocional doente, existe um mental doente, existe um corpo físico que pode mais tarde somatizar isso. Então, ou seja, a doença, o que que ela é? A doença é o passado de uma situação mal resolvida que você não liberou, que você precisa liberar. Se você não liberar, para quem acredita em vidas passadas, para quem acredita no processo progressivo de expansão da consciência, dessa alma, desse ente que está nesse processo da sua vida presente, você vai automaticamente levar isso para uma outra vida. Você vai levar para o próximo ano letivo, que é como eu gosto de chamar. Se você chegar no final da vida e você não conseguir passar de ano letivo, se você ficou dependente de alguma coisa, você ficou preso a alguma coisa, se você perdeu alguma coisa ao longo do seu processo que desestruturou e afetou a sua ordem e o seu equilíbrio, com certeza você vai ter que restabelecer essa ordem, esse equilíbrio. Por quê? Porque foi lhe dado uma estrutura equilibrada e você desequilibrou ao permitir ficar magoado, com raiva, com ódio ou o que for. Então, quando nós falamos em karma, nós falamos numa lei de ação e reação, ato-consequência, que vai ajudar você a perceber que, enquanto força, você é o responsável por aquilo que você gera na sua vida. E que você pode, sim, da mesma forma que você somatiza e cria a doença, você pode reverter e retirar. Só que tem um tempo para você fazer isso, né? No meu trabalho de cura, né, desde sempre eu consigo ver a aura, eu consigo ver os chakras. Comecei fazendo um trabalho de cura, de harmonização do campo vibratório e energético, criei o SI, o Sistema de Equilíbrio Energético, e logo lá no começo eu fazia muitas curas, e continuo fazendo, mas eu percebi que algumas pessoas se curavam e outras não se curavam. Aí, a partir daí, eu criei o PH Vida, que é o Potencial Humano de Vida, e as minhas mentorias, para ajudar a pessoa a se conscientizar dos padrões que ela possui, ou seja, as coisas que estão repetitivas, aquilo que ela teima em não mudar, que ela é inflexível, né? Que é proveniente de algum conflito, que muitas vezes ela não está percebendo que ela está em conflito, e que vem de algum trauma, alguma situação que interferiu no seu movimento de expansão e de evolução. Porque o trauma não é só você chegar ali, escorregar e cair e se machucar. Existem vários traumas. Tudo aquilo que interfere no seu movimento progressivo e evolutivo, esse é um trauma espiritual. Esses traumas espirituais que interferem, que você cria, que interferem na sua evolução, você vai precisar liberar. Tudo você vai precisar liberar. Então, no meu trabalho, é uma mentoria que vai ajudar você a perceber o que você fez, vai lhe dar as ferramentas, as instruções, e eu vou facilitar o processo de transformação e de cura. Por quê? Porque eu sou professor, eu ensino, eu sou instrutor, eu instruo, eu dou dinâmicas, exercício, né? E, além disso, eu sou terapeuta que conduz a pessoa para um processo de cura. Então, a minha mentoria, ela foca nisso tudo. Vou passar o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, se você quiser fazer um processo de consciência e transformação para que haja uma cura integral do seu ser. É o 011 98319 9848. 011 98319 9848, e eu vou abrir agora aqui o canal da Rádio Mundial para os meus ouvintes, para falar para quem ligar para mim aqui o que é que você não está conseguindo ser flexível e que você precisa ser flexível, porque o nosso tema de hoje é flexibilidade. Então ligue aqui para o telefone do ouvinte aqui da rádio, é o 3262-4490 ou 3171-0221. 3171-0221.
Então, ligando aqui, vamos falar sobre flexibilidade, aquilo que você precisa aprender a ser mais resiliente. Hoje em dia, fala-se muito sobre resiliência, que é, basicamente, uma pessoa não consegue ser resiliente se ela não resolver a primeira infância, que eu considero do 0 aos 7 anos de idade. Então, ou seja, aqueles traumas que muitas vezes ficam lá e que a pessoa nem percebe e que ela se adapta a isso. Ela se adapta de tal forma que ela acredita que isso faz parte realmente da vida dela. Mas não faz parte da sua vida você estar mal. Tudo aquilo que gera mal-estar para você não faz parte de você, porque isso entra em conflito com a sua essência, com a sua referência espiritual. Vibe Mundial 95,7. A rádio que